Meu perguntou aqui, o pecado é geracional? Forte Brasil, hein, isso aqui. Geracional? É de geração. Se o meu pai tinha problema com álcool, eu vou ter? Você acha? Mesmo. Qual a sua opinião? Mas o que é pecado? Não, tem pecado, tem vício. Vício é pecado? O pecado é vício? Tudo que é vício é pecado? Gente, eu acredito muito aquilo que Paulo fala, né? Na luta da carne, né? Tem luta de carne que não é pecado não, gente. Eu acho que não. É uma luta entre você e você mesmo. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala uma coisa interessante. Ele fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal, esse sim eu acabo fazendo. Não porque eu quero, mas o mal que habita em mim me faz fazer. Né? Aí você fala, qual a espiritualidade nisso aí? Ele fala, não, tem um mal dentro de mim que eu pratico. Aí Jesus é questionado sobre os discípulos comer com a mão suja. Senhor, os teus discípulos estão comendo com a mão suja. Eles não lavaram a mão, como é tradição judaica. Aí Jesus fala para ele, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Porque de dentro do homem vem as imoralidades sexuais, vem tudo aquilo que o homem pratica, vem de dentro dele. Então todo esse mal está contido em nós. Não é espiritual, a gente precisa lutar contra isso. É por isso que na carta aos Gálatas, Paulo fala que o amor e o domínio próprio são os fundamentos, né, do espírito, do fruto do espírito. Aí você vai lá para Provérbios de Salomão, um homem sem domínio próprio é igual uma cidade sem muro, tudo que vem entra. Então a luta tem coisas que é espiritual, mas tem coisas que é carnal. A gente tem que combater na carnalidade, tem que matar a carne, gente. Não é espiritual, espiritualiza tudo. Cuidado. Né? Que é uma coisa interessante, que uma coisa que é espiritual e a gente não se liga. Contenda. Contenda espiritual. É. Porque divide pessoas. E Deus abomina. E Deus abomina, Provérbios 6. Maledicência, falar mal do irmão. Isso é espiritual. Mexe no mundo espiritual. Não pode falar mal bem dizer a Deus e mal dizer seu irmão. Está lá em Tiago. Então a gente tem que separar o que é espiritual e o que é carnal. A nossa luta é nossa luta dentro de nós, os nossos pecados são carnais. A gente precisa combater isso no mundo, na carnalidade. Tem que orar assim, jejuar assim, fazer voto. Cara, tudo isso é necessário fazer. Porque nos aproxima de Deus. Mas a nossa luta, cara, a gente tem que combater na carne mesmo, cortar. Né? Vamos lá em Hebreu, diz que contra o pecado a gente não lutou, né? Até sangrar. O pecado ele tem que sangrar na pele para a gente deixar. Tem pecado que é assim. Só que tem pecado, cara, que mexe no mundo espiritual. Verdade. Curte, compartilha. Ó, a pior parte mesmo. O pessoal fala, não, eu quero falar em línguas, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Isso é problemático. Como é que é isso, Jesus? Ele, irmão, é simples. Negue-se a si mesmo. Isso aí. Pegue a sua cruz e siga-me. Siga. Irmão, negar a si mesmo. Irmão. Negar a carne, né? Irmão, literalmente. Negar a vontade. Literalmente, Vaso. Literalmente, não tem outra coisa. A Nani aqui embaixo completou, eu acho que a pergunta fica melhor. Acredita em maldição pode ser hereditária? Então, completando... Sim. Desculpa, né? Completando o que o pastor estava falando, é que assim, se eu coloco a culpa no espiritual, eu tiro a responsabilidade minha. Entendeu? Joga pro espiritual. é isso aí. Total. A culpa é do diabo. Eu entro no site... Olha só, gente. Olha a mentalidade dos crentes, meu irmão. Eu entro no site pornográfico, o diabo tá furioso comigo. Aí eu tô lá, pego o controle, ligo o controle, assisto o filme pornô. O diabo me fez... O diabo tá... Cara, eu não fiz nada. Tu pegou o diabo do controle aí. Não é não? Coitado, gente. Humano. É um miserável, é infeliz o diabo, né? Quem tá jogando tudo a culpa nele, cara. Tá o diabo bem lá, ó. Forte, Brasil. É humano, mas assim, a questão é... Porque a gente teve um movimento ali nos anos 90, muito forte de batalha espiritual, que fez muita cagada no processo. Aquele movimento ali dos anos 90, ele foi complicado, você lembra? Teve muito ato profético, que eu chamo de patético, né? Teve muita coisa ali que não foi efetiva. Foi só teatro. Então, teve muita coisa de batalha espiritual que acabou sendo, assim, ridicularizada. Inclusive nos movimentos pentecostais ali, teve algumas unções, tipo a do riso, uns negócios assim um pouco estranhos, que acabou ridicularizando muita coisa dentro do movimento em si. Então, vamos lá. Eu não acredito necessariamente nessa questão de maldição hereditária, mas eu acredito em espíritos familiares. Espíritos que têm autoridade de uma determinada família. Por quê? Vamos lá. Se eu faço um contrato com você e eu não quebro esse contrato, ele continua válido.
Então, se eu faço um pacto de sangue em um determinado local, ele continua válido pela minha geração. Eu estou ofertando a minha geração. E assim, eu convivi com pessoas próximas a mim que o neto está colhendo consequência daquilo ali. Ele não consegue ser feliz, ele não consegue seguir a vida dele, porque ele tem que seguir o que vovó e bisavô fez lá atrás. E como ele não segue, a vida dele não anda, porque ele também não quer Jesus. Então, ele está amarrado a um contrato que ele não sabe, que é invisível, mas ele ainda não encontrou Jesus para poder quebrar aquele contrato e mudar aquela realidade. Então, assim, por que eu tô falando de espíritos familiares? Porque muita coisa que aconteceu lá atrás, ela vai vir descendo. Aconteceu lá atrás, fulano era alcoólatra, ciclano é alcoólatra, o outro é alcoólatra. O que te impede de fazer uma oração e falar assim, eu encerro essa maldição nessa geração? Na autoridade do nome de Jesus, porque eu mesma não posso fazer nada. Então, eu mesma não encerro nada, tá? Não existe isso, não. Mas, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço, Pai, que encerre essa maldição aqui. Eu fiz isso na minha família e vou te falar, não morreu mais ninguém. Morreu de causas naturais. Por quê? Na minha família era o seguinte. Um dos primeiros vídeos lá no TikTok é isso, contando essa história. Na minha família era assim, alguém engravidou, vai morrer alguém, de sexo oposto do bebê. Ou nasceu um bebê, morre alguém, ou morre alguém vai engravidar. A gente já ficava na expectativa. Só que isso é muito estranho, porque isso acontecia na família paterna e na materna. Quem era o vínculo ali? Os filhos da minha mãe. Eles eram um vínculo dessas duas famílias. E a gente nunca entendeu o início. Eu sempre querendo, Senhor, me fala o início. Nunca me falou nada. Só que um belo dia, anos e anos depois, eu cheguei até um material da Rebecca Brown falando a respeito disso, de espíritos familiares que vão acompanhando linhagens e tal, porque era desesperador. Imagina, você fica grávido, ou você engravida, sua esposa engravida, e você já fica apreensivo. Quem vai morrer? Quem vai morrer? Meu Deus, quem vai morrer? Só não morreu em duas situações. A minha filha, não morreu ninguém quando a minha filha nasceu, e uma prima. Pulou aquelas duas crianças e o resto continuou. E eu anotando. Fulano é substituição de fulano. Ciclano é substituição. Sempre de sexo oposto. Qual a explicação humana para isso? Não tem. Então, é algo realmente espiritual. Então, eu me preparei, me consagrei, tirei um tempo ali para me preparar para fazer essa oração, sentei sozinha no meu canto e fiz essa renúncia com o Senhor. Pai, eu não sei quem consagrou, não me importa quem fez, mas eu te peço que quebre em nome de Jesus e tal, e tal, e tal, e tal. Beleza. Nunca mais. Nunca mais. Quando morre alguém, fica anos e anos até que nasce alguém, até porque não tá nascendo mais ninguém, né, ultimamente. Mas quando alguém engravida, a gente já não fica mais com esse medo de quem vai, né? Porque realmente a gente colocou um fim. Então, eu acredito, sim, em espíritos familiares que ainda estão agindo porque eles têm o alvará, gente. O mundo, assim na terra como no céu. Enfim, o mundo espiritual, ele não é diferente do mundo real. Tem uma jurisdição. É igual a questão... Outro assunto complicado, gente. É igual a questão de pedir um tribunal para Deus, né? A Rebecca Brown também falou a respeito disso. Eu sou prova viva. Eu já pedi tribunal para Deus em uma situação. As outras, graças a Deus, eu ensinei as pessoas, elas fizeram. Gente, funciona. Mas se você tiver isso daqui errado, pensa bem aí se você vai pedir um tribunal para Deus. A gente já pediu em situações absurdas, assim. Uma das mais absurdas, assim, que eu vi, meu marido trocou um carro chave na chave. A gente tinha um carro de carga, tipo uma Fiorino, mas não é. Ele trocou com um cara por um carro muito melhor do que o nosso. Cara, era um negócio assim, estranho. Só que o cara queria muito um carro de carga. O nosso carro era novo e tal. Trocou. Aí meu marido falou, as peças estão no porta-malas. Eu preciso trocar essa e essa peça. O cara falou assim, não, vou levar no meu mecânico. Chave na chave, tal dia a gente vai no cartório, tá tudo certo. Ele levou no mecânico dele. O mecânico dele cagou o processo, bateu o motor do carro. O carro tava bom. Eram peças bestas. O cara fez uma besteira. Moral da história, o cara falou assim, eu quero meu carro de volta. Agora, você vai me devolver um carro de motor batido? Você tá de brincadeira? Aí ele pegou e falou, não, eu quero meu carro de volta. Eu vou largar o seu carro em qualquer lugar e vou ligar pra polícia dizendo que você roubou o meu. Esse foi o argumento do cara. Aí ele falou, cara, não dá. Foi procurar um advogado. Perdeu a noite de sono. De manhã, ele ia procurar um advogado. Eu falei pra ele, cara, você tá certo no que você fez? Você tem certeza que esse carro não tava engatilhado? Ele falou, Carla, meu carro tava 100%. O dele é um pouco mais novo do que o meu, porque meu marido ia parar de trabalhar com entregas e ia começar a trabalhar com Uber. Então, ele precisava de um carro de passeio e o cara precisava de um carro de entrega. O que aconteceu? Ele fez a oração à noite, uma noite terrível, sem dormir. No dia seguinte, ele foi procurar um advogado. Ele tá no advogado e o advogado orientando e o telefone não para de tocar, não para de tocar. Quando ele saiu da conversa com o advogado, era o cara ligando e falou assim, deixa isso pra lá, meu amigo. Eu não quero mais trocar, não. Não quero mais destrocar. Tá tudo certo. Porque era uma situação realmente injusta.
Eles conversaram muito até fazer essa troca de fato. Ele sabia toda a questão do carro, que o carro dele era mais novo e tudo mais. Depois disso, eles mantiveram a amizade, nunca mais tiveram nenhum problema. Mas ele pediu, Senhor, julga a minha causa. Né? Então, eu acredito muito que você tem esse acesso. A grande questão, gente, só para fechar esse assunto, é que a gente está tentando delegar sempre para alguém. É verdade. Se eu tô com um problema na minha vida, eu preciso do pastor tal, eu preciso do irmão tal. Por isso que eu falei, nem me chama de missionária, porque botou missionária, já fica santa. Já estraga. Já muda a voz, já fala fofo, Isso né? é verdade, Não é? Que isso, Big Boy? verdade, Acusador. mano. Quando sobe no púlpito e muda a entonação de voz, eu falei, ih, Deus mano. Todo-Poderoso. Tá ligado, tá ligado. O Gilmar colocou alguma coisa aqui. O Gilmar que teve aqui, né? Pô, seu amigo. Meu amigo. Ripto Gilmar. Ele colocou uma coisa interessante aqui, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e o pecado passou a todos. Aí vai explicar o que a missionária. A irmã. O que a irmã acabou de falar aqui. Eu também não acredito em maldição hereditária, não, gente. Mas eu acredito também em espírito que atua dentro dos lares. Eu acredito nisso. A maldição hereditária, não. Eu acredito em espírito. Por quê? Porque tem família, gente, que vem numa batida de divórcio. Isso aí. Né? Não é maldição hereditária. Não é maldição hereditária. São espíritos que atuam dentro daquele ambiente, porque aquele ambiente foi consagrado a espíritos imundos. A gente tem que crer no mundo espiritual. Naldo, você acredita em maldição? Não, eu não acredito em maldição hereditária. O nosso Deus não seria injusto. Porque se o pecado, presta atenção, gente, se o pecado de Adão passou para toda a humanidade, morreu em quem? Em Cristo. Então, quando a gente recebe Jesus como Senhor, a gente vira uma esponja dentro dos nossos lares, cara. O pecado veio até mim, de mim não passa. É assim que é a oração lá em casa. O meu pecado lá atrás não vai atingir minha filha, não. Minha legalidade acaba aqui. É em mim. Então, a gente vira filtro para a descendência futura. Morre aqui. É a oração que ela fez. Gente, vai morrer aqui, não vai passar. Mas não vai morrer mais ninguém da minha família por isso, não. Minha filha não vai ser viciada nisso, não. Não. É levantar, profetizar, dizer pro mundo espiritual que acabou, parceiro. Dali não passa mais. Isso aí eu acredito. Demônios que atuam dentro das famílias. Mas a pessoa